Deus prepara nossa mão para a batalha. As iguarias do Rei dos Reis não se comparam aos banquetes oferecidos pelos homens sentados em seus tronos. Tenha compaixão daqueles que têm dúvidas. Olá, seja bem-vindo ao estudo das Escrituras. Hoje temos 2 livros novos para estudar, mas vamos começar com o livro de Salmos. O Salmos 144 é um salmos de louvor, de gratidão pelos livramentos do Senhor. Uma ação de graças escrita pelo rei Davi. Ele começa dizendo que Deus prepara as mãos dele para a batalha. Na verdade, ele inicia o salmo no primeiro verso, rendendo graças ao Senhor, dizendo que bendito seja o Senhor Deus, porque prepara as mãos dele para a batalha. Mas Davi reconhece que tudo isso vem de Deus e diz que Deus é o refúgio e a fortaleza dele, o seu escudo, onde ele se protege. E Davi faz uma pergunta que nós nos fazemos até hoje. Senhor, quem é o homem para que tu se importes com ele? Quem é o filho do homem para que o Senhor o considere? Davi faz essa pergunta para Deus, mas ele responde da perspectiva dele de quem é o homem. Para Davi, o homem é como um vento. Seus dias são como a sombra que passa. Então Davi está inconformado porque Deus se importa com algo que perece facilmente. Essa é até hoje a nossa grande inquietação, mas ninguém explica a Deus. Seja bem-vindo ao livro do profeta Daniel. É com alegria que compartilho com você a partir de hoje os 12 capítulos do livro do profeta Daniel. Um livro recheado de muitas visões, interpretações de sonhos e é considerado o Apocalipse do Antigo Testamento. Mas vamos contextualizar o livro de Daniel. Daniel era um jovem que estava habitando na tribo de Judá, um jovem israelita, que durante o cativeiro babilônico foi levado na primeira leva. Isso porque na primeira leva, quando Nabucodonosor sitiou Jerusalém e levou alguns cativos, ele pediu para que fossem escolhidas pessoas bem específicas. Pessoas dotadas de muita inteligência, sabedoria, força, disposição física, pessoas qualificadas. Nessa primeira leva foi Daniel e junto com ele seus 3 amigos, Ananias, Misael e Azarias. Tanto Daniel quanto seus 3 amigos, assim que chegaram na Babilônia, tiveram seus nomes trocados por nomes babilônicos. Daniel passou a se chamar Beltesazar e os seus amigos, os famosos Sadraque, Mesaque e Abdinego, nomes babilônicos. É no livro de Daniel que veremos histórias incríveis como a Cova dos Leões, a Fornalha de Fogo Ardente e a dieta aprovada por Deus, que já vemos no primeiro capítulo. Quando Daniel foi levado cativo, a ordem do rei Nabucodonosor era que todo aquele povo que foi na primeira leva fosse instruído acerca das leis babilônicas, que ensinassem para eles a língua dos babilônios e também toda a sua cultura. Mas uma outra ordem bem específica foi dada. O rei determinou que aquele povo que foi cativo fosse alimentado por 3 anos seguidos pelas iguarias do rei e o seu vinho. A propósito, o objetivo disso era que eles fossem fortalecidos, treinados, preparados para lidar na obra, em toda a obra em que eles fossem ser usados. Eles iriam servir ao rei da Babilônia. E segundo o entendimento do rei, as iguarias do rei era o alimento ideal, adequado para aquele povo ser fortalecido. Eles iriam comer da mesa do rei. Era daquilo que o rei se servia, era a dieta do rei. Porém, Daniel, homem temente a Deus, apesar de muito jovem, Daniel foi criado dentro das leis do povo de Israel. E vamos lembrar aqui que Deus deu leis específicas lá a partir de Moisés. A gente vê no livro de Levítico, principalmente, que Deus teve todo o cuidado de dar todas as leis, incluindo a alimentação. Então, o seu povo foi instruído a não contaminar-se com certos tipos de alimento. Significa que a dieta do Rei dos Reis é, sem dúvida, a melhor de todas, a mais eficiente, a mais eficaz.
Nenhuma dieta no mundo é capaz de ser melhor do que a dieta escrita pelas mãos de Deus. Então Daniel fala com o chefe dos oficiais e pede para se abster do banquete do rei. Isso porque tanto ele quanto seus amigos não queriam se contaminar com as iguarias do rei. Eles queriam continuar fiéis, perseverantes na doutrina do Deus de Israel. Ele achou graça diante dos olhos desse oficial que permitiu que Daniel e seus amigos não comessem das iguarias do rei. Porém, o oficial confessou a Daniel que tinha medo, porque ia chegar um certo dia que aqueles homens teriam que ser apresentados ao rei, todos eles. E então o temor do oficial era que o povo que estivesse se alimentando das iguarias do rei fosse apresentado junto com Daniel e seus amigos e esses fossem mais fortes. O oficial acreditava que a dieta de Daniel não daria a eles toda a força que o rei esperava. Daniel então pediu 10 dias. Ele fez um acordo: nos dê 10 dias. E então você faça a prova, nos coloque com os outros homens que vão comer das iguarias do rei e veja se há alguma diferença. Passados os 10 dias, Daniel se apresentou junto com os demais e eis que tanto ele quanto seus amigos estavam mais fortes do que todos os outros. O texto diz que Deus deu a esses 4 jovens todo tipo de conhecimento, de ciência, de sabedoria, discernimento e sobre Daniel recaiu ainda maior bênção. Ele recebeu todo discernimento acerca de todo tipo de sonhos e visões. O rei conversou com os 4 jovens e veja que interessante, o texto bíblico diz que o rei encontrou nesses jovens 10 vezes mais sabedoria do que todos os magos e reis do seu reino. 10 vezes, exatamente o tempo de dias que Daniel pediu para ser provado e alimentar-se somente da dieta do Deus de Israel. E então eis que vem a primeira prova. O rei Nabucodonosor tem um sonho. Manda chamar os magos, aqueles que o aconselhava, e fez a seguinte proposta. Aliás, ele deu um decreto, que aqueles homens interpretassem o sonho dele. Mas não era para interpretar o sonho. Eles tinham que ir além. Eles tinham que saber o que o rei tinha sonhado. E depois dar a devida interpretação do sonho. Mas o rei deixou claro que, se eles não soubessem adivinhar o que o rei tinha sonhado e muito menos interpretar, eles seriam aniquilados. Se acertassem, seriam preservados e receberiam uma gratificação. Os homens disseram ao rei que o que ele estava pedindo era impossível e que homem algum terreno humano conseguiria fazer aquilo, que somente os deuses, que não habitavam com eles, palavras ditas pelos magos e os que estavam ali para tentar adivinhar os sonhos, seriam capazes daquilo que o rei desejava. Então o rei se enfureceu e decretou que todos os sábios fossem mortos. Daniel e seus amigos estavam incluídos entre os sábios e foram até eles para cumprir o decreto do rei. Mas Daniel ousou pedir ao chefe, ao capitão da guarda, Arioque, que o levasse diante do rei para ele conversar com o rei acerca do sonho. Daniel mais uma vez alcançou graça e foi levado à presença do rei e pediu um prazo. O rei deu o prazo a Daniel. Então ele chegou diante dos seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abdinego, e pediu para que eles orassem, clamassem ao Deus de Israel para que aquela interpretação fosse dada a ele. Veja que é um homem que teme a Deus, que conhece a Deus, que sabia dos dons e talentos que Deus tinha lhe dado, mas era temente o suficiente, humilde o suficiente para entender que precisava de ajuda nesta batalha. E nada mais ajuda do que a intercessão. A intercessão chegou ao Rei dos Reis e Deus deu a interpretação a Daniel. Daniel imediatamente louvou e glorificou ao Senhor por ter atendido aquela oração. E fez declarações belíssimas de louvor a Deus e de reconhecimento do poder de Deus, como esta: Ele muda os tempos e as estações, remove e estabelece os reis. É Ele quem dá sabedoria aos sábios e entendimento aos que conhecem.
Com esta fala, Daniel está reconhecendo que a sabedoria dele não vinha dele, mas de Deus. Então ele chega diante do rei e conta para o rei o sonho. E mais uma vez, Daniel mostra a sua humildade e aproveita a oportunidade para glorificar ao Deus de Israel. Ele fala diante do rei que o Deus de Israel deu a ele a interpretação que, de fato, aquele sonho não tinha como homem algum ter a interpretação, não tem como homem saber o que o outro sonha. E diz que ele recebeu o entendimento não por ter mais sabedoria do que os demais, mas porque Deus assim quis, para que o rei tivesse entendimento do que ele tinha sonhado. Daniel então explica que o sonho do rei tem a ver com coisas futuras, que ao dormir o rei foi incomodado e inquietado por algo que viria a acontecer. E então ele descreve exatamente como foi o sonho, algo parecido com essas imagens que vai aparecer a seguir. Em seu sonho, o rei viu esta estátua e Daniel vai descrevendo. A cabeça era assim, o peitoral era assim, a perna era assim, ele foi dizendo tudo exatamente como o rei sonhou. O rei viu essa estátua e a pedra que esmiuçava tudo, que derrubava tudo, tudo se tornava pó, com uma pedra que surgiu do nada. E essa pedra se tornou numa grande montanha. E então, após contar o sonho, Daniel diz: agora vem a interpretação, que fica para o vídeo de amanhã. Chegamos à última carta ou epístola do Novo Testamento, a carta do apóstolo Judas. Como foi dito ontem, Judas aqui não é o Judas Iscariotes, o que traiu Jesus. Este é o meio-irmão de Jesus, irmão de Tiago, também meio-irmão de Jesus. A carta de Judas tem apenas um capítulo, 25 versículos, e resumidamente esta carta é direcionada aos cristãos estes que tinham pleno conhecimento da doutrina de Israel, tanto assim que Judas cita muitos textos e contextos conhecidos por aquele povo. O contexto da carta, o objetivo da carta é fortalecer a fé dos irmãos e alertá-los para o fim dos tempos, para os falsos mestres, falsos profetas, algo que todos os outros apóstolos fizeram em suas cartas. O próprio Judas fala sobre isso. Vocês têm ouvido dos outros apóstolos. Pedro, João, Paulo, todos eles falaram muitas vezes acerca dos falsos mestres e falsos profetas. Judas lembra também o povo de Deus acerca do juízo de Deus, de que não deve-se brincar com Deus, e eles devem lembrar que Deus, mesmo quando tirou o seu povo do Egito, muitos morreram por desobedecerem a Deus. Algo como o amor de Deus não impede o juízo de Deus. Judas compara esses homens com lobos e faz vários tipos de comparações mostrando o teor da podridão por trás daquilo. Ele fala acerca das divisões que estes homens estavam causando e então dá o conselho certeiro: conservai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor para a vida eterna, e mostrai compaixão por alguns que estão em dúvida. Então Judas está falando para os irmãos que estão firmados na fé, que tenham compaixão daqueles que estão em dúvida, que foram de alguma forma contaminados por esses falsos ensinos e ficaram em dúvida. Tenham compaixão deles. Mais do que compaixão, salvai-os, arrebatai-vos do fogo. E a outros demonstrai misericórdia e temor, mesmo tendo repugnância até da roupa que cobre esta carne pecaminosa. Tenham misericórdia com temor, orienta Judas. E ele encerra a carta com uma doxologia, dando ao Senhor, ao Rei dos Reis, toda a glória, todo o poder, todo o louvor e adoração. E assim concluímos a carta de Judas e todas as epístolas. Vem aí amanhã o livro do Apocalipse. Pois é, tá preparado? Eu te espero amanhã, se Deus disser que sim e se a trombeta não tocar. Até amanhã, se Deus quiser.